Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste. Hoje nós estamos com Dulce Maria Pereira, depois de um longo e tenebroso inverno, não é, Dulce? Pois é, bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, não é? Aham, perfeito, porque a gente não sabe mesmo a que horas vai ser assistido esse programa, né? Mas me conte uma coisa, Dulce, você esteve na COP27 na minha terra natal, no Egito, né? Pois E você é, disse que encontrou com a Isis. Como é que é isso? pois é, eu fui em um lugar extraordinário, lindo, jantar, e ali, naquele encontro com a beleza cósmica do Egito, não é? É, é, várias mulheres cantavam para Ísis, e aí era a lua cheia. Então, eu tive esse encontro magnífico com a grande deusa. Nossa, que coisa linda! Foi E você, lindo, e foi você lindo. se comunicou com ela? Com certeza, com muitos pedidos e muitos agradecimentos também, viu? Ah, beleza. Super legal, super legal. Foi Mas, especial, foi especial. E foi realmente nada planejado, não é? Foi algo absolutamente eventual. A COP nos tomou muito tempo, geralmente a possibilidade de ter alguma coisa era pequena e foi extraordinário. Foi realmente um encontro com Isis, um presente de Isis. que coisa linda, que coisa. Agora, eu preciso contar uma história interessante, porque pouco depois eu fui bem próximo ao hotel, eu precisava de uma mala, aí entro em uma loja e um rapaz que é do norte do Egito vai, olha para mim e fala: Ah, eu vou te dar um presente. Me deu, o presente foi Isis. Eu digo, então, realmente está Ai, consolidado o encontro. que legal, super legal, Muito maravilhoso. lindo, muito lindo. Maravilhoso. E a tua participação no encontro, você participou da palestra do Lula também ou não? Sim, eu participei de uma das palestras do Lula, que foi muito rico. Na segunda palestra, embora eu estivesse na lista, eu resolvi que havia outras pessoas que não tinham participado, algumas pessoas jovens, negras e indígenas, então eu cedi o meu lugar e participei de uma sala remota, mas de qualquer forma participei das duas palestras com muito, foi muito gratificante, porque primeiro eu havia estado em outra COP em que o Brasil tinha peso e voz, algum respeito sendo construído, não é? E depois disso, ver a desqualificação do Brasil e a presença do Lula tão marcante, e principalmente com tanto conteúdo, porque o Lula levou conteúdos estratégicos fundamentais para a humanidade, e uma COP com resultados muito pífios, não é? E é preciso que a gente entenda o que é a COP, que a COP é o momento em que os países se agregam para, dali, retirar decisões coletivas que assegurem a redução de impactos e, principalmente, que consigam conter os desastres climáticos que já são perceptíveis no nosso cotidiano. E essa COP trouxe uma pauta importante, fundamental para o Brasil, e eu diria, Raquel, fundamental para as mulheres, para os negros e para os indígenas, povos tradicionais e ribeirinhos, que é a questão do, de assegurar o reconhecimento das perdas e danos, o que obviamente implica em investimento naquilo que a gente chama de reparação, não é? Nós sabemos que reparação plena não existe, é impossível, a natureza tem seu tempo, tem seu ritmo, e o que implica em muito mais remediação do que propriamente uma reparação plena,
mas reparação às pessoas, principalmente. E essa foi uma pauta que foi postergada pelos países ricos. E o Lula trouxe com uma densidade enorme a questão do impacto para as populações empobrecidas e vulnerabilizadas por sua riqueza, não é? Porque é justamente pela riqueza ambiental que as populações acabam sendo vulnerabilizadas. E o Lula trouxe essa pauta com muita eficiência no discurso, sabe? Isso foi fundamental. E, além do mais, com o compromisso do seu futuro governo à época, né? Ainda é futuro governo, mas não é, tomara que quando as pessoas virem já seja também governo, mas de qualquer forma, do futuro governo que ele ali representava, o que deu uma outra dimensão para o Brasil. Depois disso, eu tive reuniões com várias autoridades importantes de diferentes países, não é? Do Marrocos, da África do Sul, da Noruega. E o que essas pessoas diziam era que sentiram muito mais do que simplesmente vontade política, mas também compromisso político, porque das outras vezes a vontade política era falsa, era hipócrita, não é? O que foi muitas vezes apresentado pelos governos. E eu diria que mesmo pelo Brasil, essa consciência plena, principalmente por parte dos políticos, não é? Por parte dos dirigentes partidários, é uma consciência muito recente e eu diria que eu não sei ainda se ela tem a necessária dimensão. Mas o fato de um futuro chefe de Estado, com sua história, num terceiro mandato, passando pela prova muito perversa que o Lula passou, não é? Deu uma dimensão diferenciada. E eu diria outra coisa. No primeiro encontro com o Lula, assim, quando eu tive o privilégio de estar sentado ali na primeira fileira, a gente fala juntinho dele, não é? De sentir uma alegria que há muitos anos a gente não sentia. Porque mesmo durante os governos, não é? Os governos são muito pesados. Os governos Lula foram governos que enfrentaram embates dramáticos. O governo Dilma enfrentou, desde o primeiro momento, desde antes, não é? Um processo de depredação, de tentativa de demolição da própria construção dessa trajetória que se vinha fazendo. E muita incompreensão da esquerda e da direita também sobre o que significa viver no planeta, né? O que significa interagir no planeta, porque a gente não interage com, a gente interage no, não é? Como uma das espécies, uma espécie tão predatória. Então, o Lula falou para as brasileiras e os brasileiros também. Ele falou para o mundo, mas ele falou para a gente. E essa alegria, sabe? E eu diria que uma outra coisa muito interessante foi que, eu não sei se já era esse efeito, mas a organização do Hub do Brasil, do Espaço do Brasil, das organizações não governamentais, foi muito produtiva, foi muito inclusiva, sem haver aquela a obrigatoriedade, uma forçação de barra na inclusão, sabe? Agora é a cota dos negros, agora é a cota dos índios. Foi muito mais do que isso, houve uma interação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de falar sobre transição justa, não é? E incluindo as questões às quais eu me dedico muito hoje, que é o impacto das corporações, né, nos estados e o impacto principalmente da mineração, né, o impacto das corporações até mesmo para aquilo que a gente chama de soberania, e uma rediscussão sobre o que é soberania, né? Soberania para as pessoas, para os povos. Então, eu acho que esse clima todo foi muito diferente, foi muito rico. Às vezes, os próprios espaços do Hub do Brasil eram um espaço muito elitizado, muito das organizações que tinham mais dinheiro, e, portanto, eram as ONGs que tinham poder de fala. Não, foi diferente, sabe? Foi inclusivo,
foi participativo, foi um processo rico. Isso dá novo ânimo, até mesmo, acho que as pessoas saíram com uma alegria renovada, sabe? Uma alegria intergeracional, de coletivos, muito especial. Uhum. O Lula falou também do resgate da queimada que aconteceu na floresta amazônica, mas ele também falou dessa diminuição da Mata Atlântica. Pois é, a Mata Atlântica foi muito pouco tocada. Essa é uma questão importante. Eu acho que essa foi, inclusive, uma falha da COP, no caso do Brasil, porque não foi o caso de outros países, não é? De tratar das perdas dos vários biomas. Porque o que acontece com a Mata Atlântica é dramático e a gente sabe que é onde há um investimento monstro do capital, disso que se chama mercado, não é? Para ocupar os espaços, para promover o deslocamento das pessoas e principalmente para ocupar a natureza. A Mata Atlântica foi muito pouco tratada, como o Cerrado foi muito pouco tratado. Na verdade, houve, a não ser grupos específicos, porque falavam de suas regiões, houve digamos que, um silenciamento em relação. E essa é uma questão séria, porque a gente não pode tratar a questão ambiental com um processo de pirotecnia, né? De tratar o que está na moda, porque a Amazônia está na moda, pelo tamanho do impacto. Mas o tamanho do impacto é nem proporcional, mas ele é equivalente nos outros biomas, né? E isso era muito importante. Uhum. Né? Isso é importante. E você estava falando aqui do racismo ambiental. Sim, sim. Foi muito importante tratar do racismo ambiental. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou precisar parar um minuto a gravação. Um minuto. É uma questão, tá bem? Eu já retorno. Um minuto. Mauro, você vai querer entrar? Mauro. Desculpem, uma criança mexendo num fio elétrico. Ai, ai, ai. E aí, desculpem, eu tô. E aí tive que ir atrás. Tá. A gente estava falando de racismo ambiental. Se você lembrou lá Pois é. também. Olha, esse foi um tema importante, foi um tema que eu trabalhei, inclusive, com dados, justamente incluindo as outras áreas do país e não somente a Amazônia, mas para tratar do que primeiro, do como se constrói o racismo ambiental, o entendimento do racismo ambiental como um processo produzido na humanidade para a ocupação de território. Eu já tenho falado disso aqui, não é? E segundo, mostrar como ele impacta nesse momento na história e como é um tema. E por isso a questão das perdas, danos e reparações é fundamental para o Brasil, um país que tem uma vasta população negra sendo vulnerabilizada todos os dias, e o que isso implica para o conjunto da população. Porque, na verdade, o impacto do racismo ambiental ele atinge de forma direta a população negra, a população indígena, mas ele atinge o conjunto da população à medida que o seu habitat é contaminado. Raquel, para a gente enxergar essa realidade no Brasil, ela é de uma proporção extraordinária. Se você pensar no que ocorre hoje
no norte, no nordeste, no que ocorre no São Francisco, não é? No que ocorre na Bahia, e que embora as ações do racismo ambiental, primeiro, elas não são espontâneas, segundo, elas fazem parte do projeto e do programa de desenvolvimento de grandes empresas e mesmo do setor público. Elas atingem essas populações que estão em lugares que são por eles considerados privilegiados. Eu acho que eu já contei para você, mas não contei para os seus ouvintes ainda, que eu, como embaixadora, e discutindo a questão das populações vulnerabilizadas, negras, indígenas, eu ouvi de altas patentes da diplomacia e mesmo do exército, o seguinte: mas, embaixadora, como é que essas pessoas foram escolher viver justamente nesses lugares? Justo lá onde está a água, justo lá onde tem a melhor natureza, justo lá onde tem o cobre, entendeu? Hoje diriam, justo lá onde tem o nióbio, por exemplo, né? E, definitivamente o minério de ferro. Então, como se as pessoas tivessem tido escolha. Então, são grupos humanos que pelo menos nos últimos 200 anos, já se deslocaram, foram forçados ao deslocamento para essas regiões, que eram regiões invisibilizadas também, pouco conhecidas, porque elas eram as regiões de mais difícil acesso, onde não havia serviços e tudo mais. Hoje essas comunidades são expulsas porque estão em lugares que são privilegiados. Mas a falta de esgoto, a contaminação desses lugares, contamina da mesma forma o conjunto da população. Então, o peixe que é envenenado lá, ele não tem barreira. A gente está comendo na nossa casa esse mesmo peixe, não é? Se você tem um impacto de proliferação de grande parte dos vírus e tudo mais, esses vírus não se limitam a esse lugar onde eles se proliferam. Eu sempre uso o exemplo do adenovírus. Um vírus que ele acontece aonde? Onde você tem esgoto e metal, não é? Ele se distribui de forma muito rápida. Agora, ele não vai contaminar só essas populações negras e indígenas que estão nesses lugares. Ele acaba por contaminar grande parte do país. Então, quer dizer, algumas das suas ouvintes e dos seus ouvintes que estão aí vendo, né, ou ouvindo o nosso programa, são sujeitas a esse processo de racismo ambiental que ocorre em determinados lugares, porque há o interesse das corporações na ocupação desses lugares. Então, essa foi um pouco a minha discussão, não é? Mostrar que se você está pensando num desenvolvimento global articulado, desenvolvimento global para a felicidade, os conceitos de bem viver, é preciso não só estancar esses processos, como identificar as perdas e danos desses grupos humanos, não é? E tem muito mais, não é, Raquel? Porque se a gente for pensar na questão da alimentação, não é? O que as pessoas perdem por perder os seus quintais, essas comunidades são dependentes dos seus quintais, o que a gente gasta em saúde, que poderia estar sendo gasto em educação, em cultura, para a produção de prazer e outras coisas. Mas, então, isso tudo é muito perverso, né? É muito perverso. O racismo ambiental, nenhum tipo de exploração humana ou de perversidade, seja humana com a própria espécie humana ou com outra espécie, atinge única e exclusivamente aquele grupo que é diretamente atingido. Definitivamente acaba por atingir o coletivo, porque nós somos essas grandes redes, não é? Porque nós somos esses grandes clusters que se formam. É inevitável. E dizem que o Brasil tem importado, inclusive, agrotóxicos que são proibidos nos seus países de origem, né? E que tem contaminado a água, né? E, portanto, com disseminação de doenças variadas, né? Com certeza.
não só o Brasil tem importado e tem permitido a importação e tem estimulado, o que é dramático, a importação. No caso, esse governo que se finda agora, o processo invisível, sem consulta popular, sem conhecimento da população, em relação aos agrotóxicos, da mesma forma que foi em relação às armas, é um processo quase para dizimar populações, não é? Para eliminar populações. E olha, Raquel, veja bem que questão de novo. Essas populações que são diretamente atingidas, geralmente são aquelas que teriam capacidade para a produção dos orgânicos, para a produção do alimento para o conjunto da população. Então, por isso que eu te digo, o conjunto da população está exposto ao resultado dessas políticas. A questão do agrotóxico é tão dramática, porque, para a gente imaginar a associação de determinados plásticos com esses resíduos facilitam a proliferação de vírus, que eles são conhecidos como vírus, mas a natureza, a forma de contê-los, a gente não sabe, a gente não conhece. Então, está na água, vai para os alimentos, vai para o ar. Então, não há um controle. É impossível pensar que a prática do racismo ambiental, ou a prática dessa associação do mercado global de contaminantes que são, inclusive, proibidos nos países, que até aqueles que ganham, né, se a gente for pensar bem, cujas ações nesses países, né, e dos grupos mais ricos estão referenciadas na venda desses produtos, quer dizer, todo mundo, os grupos pagam para comprar isso, as pessoas pagam para comprar, e o conjunto humano paga o preço e se fragiliza e se vulnerabiliza nesses processos. Então, por isso que eu falo, a ideia de uma cópia é muito interessante, porque é o momento para a gente conseguir discutir essas questões, entendendo que as barreiras de fronteiras e tudo mais não são barreiras objetivas do ponto de vista da vulnerabilização, seja da espécie humana, seja da natureza. Uhum. Tá. E o que mais te chamou a atenção no Sharm el-Sheikh? Olha, as mulheres, a organização, a voz das mulheres, a capacidade de como as mulheres estão conduzindo esse processo. Eu tive, por exemplo, com algumas mulheres que trabalham hoje com rediscutir os conceitos de ecodesenvolvimento e de desenvolvimento sustentável, não é? De forma muito do conjunto das nações. As mulheres nigerianas foram muito, muito ativas e têm conhecimento profundo, conseguem juntar ciência com a realidade local, e eu achei que essa é uma riqueza extraordinária. As discussões sobre perdas ecossistêmicas, também conduzidas por mulheres, e conduzidas de uma forma de uma forma estratégica, que engloba mulheres e homens, mas olha, Raquel, para a gente, para nós feministas, foi muito interessante, porque entender, inclusive, como elas conseguem, a partir dos processos de retirada de direitos e poderes das mulheres, discutirem as perdas ecossistêmicas. Para mim, esse é o aprendizado ao qual eu estou aqui me dedicando a ler. Não há muita coisa formulada, mas muito interessante. Isso foi muito rico. Me chamou a atenção o poder de conceituação da deputada Marina Silva em relação ao mundo. E me chamou a atenção, eu acho que as pessoas não têm noção do tamanho político internacional de Marina Silva. Ela é quase que uma conselheira mundial, sabe? Legal. E essa sabedoria que vem da Amazônia, que vem do Acre, que vem da floresta, que vem do processo de trajetória
e que vem da construção coletiva, porque isso é importante também. Quer dizer, Marina Silva sabe que ela vem de uma construção coletiva que ela respeita e que também é partidária, mas que é, sobretudo, do conjunto das pessoas que pensam as realidades socioambientais no planeta, socioeconômico-ambientais no planeta. Então, isso me chama muita atenção. Outra coisa foi a organização dos países africanos e dos países do Caribe. Raquel, não são povos que, eu sempre digo, eu venho de um povo que sabe como fazer festa. E também venho de um povo que sabe como trabalhar. Querida, os seminários de compartilhamento foram o tempo todo. O tempo todo. Discussões de cientistas com as pessoas, como eles chamam de campezinhas, não é? Com as pessoas do campo, discussão entre o rural e o urbano, discussão de estratégias, o tempo todo seminários, o tempo todo. O Hub de Gana, o Hub do Brasil também, foi de um aglutinar grupos extraordinário. Mas, por exemplo, o Hub de Gana é cheíssimo o tempo todo. O tempo todo. Da Nigéria, o tempo todo. Dos países do Caribe, não é? O tempo todo. Então, discussões profundas, seminários muito interessantes. Eu participei de alguns seminários muito ricos, discussões sobre produção de alimentos, sobre contenção de vírus, sobre as formas de aumentar a capacidade produtiva familiar, mas de uma forma muito associando as várias tecnologias e, ao mesmo tempo, discutindo tecnologias. Algumas discussões muito ricas sobre desastres, sobre precaução e prevenção de desastres, que tipo de processos vão ser conduzidos para evitar os desastres sociotécnicos, como reagir, muito ricas, muito ricas. Então, eu diria que foi um momento de reflexão, embora o resultado da COP, o resultado dos estados tenha sido um resultado pífio, né? Um resultado muito aquém do desejado, principalmente em relação a tratar das questões mais profundas de desigualdade, para ambientalistas, feministas, ecofeministas e cientistas, foi um encontro profundo. Foi um encontro profundo. E eu acho que de trocas profundas também. Né? Eu tive algumas reuniões, inclusive convidei várias pessoas do Brasil para que participassem dessa reunião comigo, com a autoridade máxima da África do Sul, que é o representante da área de clima da África do Sul, e foi uma discussão, imagina, eu digo, acho que nunca um almoço de trabalho foi tão produtivo para diferentes grupos, né? Inclusive gente da mídia, eu chamei influenciadores digitais e tudo mais, para esse encontro, e foi de uma riqueza extraordinária. Né? A gente ainda brincava, porque o Dr. Blessing, ele se chama Blessing, né? A gente dizia, realmente, ele foi uma bênção nessa COP, que participou também de discussões no Hub do Brasil, por trazer visão tão profunda do que se discute hoje, inclusive nessa tal discussão sobre o que é decolonidades, não é? A partir da conceituação de como descolonizar a própria prática científica, como descolonizar os conceitos. Olha, de uma riqueza extraordinária. E o Egito, com suas imensas contradições, porque a gente vive um regime muito um regime ditatorial bastante repressivo, né? Bastante repressivo, muito que limita muito as possibilidades humanas das mulheres, dos jovens, né? com marcas muito fortes de racismo. Por outro lado, nada mais rico nessa COP do que passar uma tarde nas tendas dos tuaregs, dos povos dos desertos. Nada mais rico. Desde o chá, o espaço para trabalho e discussão,
eu diria para você que foi assim, talvez dos pontos mais altos para mim de encontro, né, com as pessoas foi nesse espaço dos povos do deserto do Egito. E a própria riqueza do que eles estão construindo como os grandes temas ambientais, a contribuição para a medicina, imensa, imensa. Então, foi uma COP proveitosa para quem soube não se prender única e exclusivamente à negociação oficial que acontecia. Uhum. E você está pensando em escrever sobre isso? Aqui eu preciso escrever, eu preciso ter tempo para escrever, sabe? Eu Ah, te confesso, eu estou vendo se consigo ter tempo para escrever, porque eu acho que eu devo esse compartilhamento, sim. sabe? Devo esse compartilhamento, para ele ficar. Agora, eu já estou falando aqui, então ele já fica, já é um compartilhamento que eu considero para o coletivo, não é? Das reflexões quase que individuais sobre a COP27. Uhum. E a própria cidade de Sharm el-Sheikh? Como é que você achou dela? Pois é, aí você quer que uma arquiteta e urbanista fale? Sim, por favor. Eu eu tive momentos de grande paixão pela humanidade ali, quando eu via a forma de organização das casas, as construções, principalmente as construções espontâneas que vão surgindo depois do momento da construção planejada, muito ricas. Sabe, eu fico pensando, e sempre me causa profunda tristeza, como nós estamos transformando as nossas cidades em caixotes, né? A gente parece que perdemos tudo em termos de conceito de conforto, de estética, tudo, e fazemos esses caixotes horríveis. E é justamente o contrário que acontece lá. Principalmente essa arquitetura mais espontânea pós o planejamento da cidade, a cidade planejada, a cidade para o turismo, né? Uma cidade que é obviamente muito voltada para o turismo com os russos, porque é quem mais frequenta aquela região, não é? Mas essa beleza, sabe? Essa construção de jardim e plantas e casas incríveis, isso é de uma beleza extraordinária, extraordinária. Claro que aí você vai para os espaços daquilo que a gente pode chamar do mercado do turismo e encontra ali esse quase que uma reprodução do que está em vários outros lugares do mundo, mas ao mesmo tempo sem fazer aquilo que em outros países se faz, que é jogar fora o conhecimento, principalmente arquitetônico e urbanístico, porque você encontra essa presença mesmo nesses lugares que são que são voltados única e exclusivamente para o mercado do turismo. Então, você tem presente essa arquitetura, essa organização, essa atmosfera. E isso é muito lindo, muito bonito. Eu te confesso que eu me dei o direito no último dia, quando já tinha acabado a COP, eu ainda tinha relatórios para fazer, mas quando já estava no finalzinho, eu me dei o direito de ir para porque eu acho que eu não podia deixar de fazer isso, ir para aqueles spas. Eu considerei esse um ato de sobrevivência desta militante, não é? Aqui. Eu estava exausta depois de viagens e viagens, já enfrentando viagens que eu chegar no Brasil, como cheguei já direto para o trabalho e para um bombardeio coletivo, então não parou, porque lá também foi muito, muito, muito intenso, muito trabalho. Então, eu consegui ir para um desses lugares maravilhosos e foi espetacular. Quer dizer, você ter a oportunidade daquelas massagens, aquelas espumas, aqueles cheiros, aquele cuidado, não é? E um convívio também mais, digamos que quase físico, que permite diálogos interessantes com mulheres egípcias, não é? Então, isso foi muito interessante. Eu digo, por favor, não deixem de ir ao Mamã, porque é muito, muito, muito rico. Então, eu acho que é parte de uma grande viagem cultural, né? Aham, perfeito. Ah, bom,
Dulce, o nosso programa sempre termina antes do fim, mas, enfim, você gostaria de se despedir dos nossos ouvintes e assistentes? Olha, eu quero desejar um grande ano para todas e todos. Eu acho que entender que esse ano é um ano de, primeiro, retomar nossa alegria na luta, saber que nada é dado, que nós não somos, talvez como povo, ingênuos como éramos, saber que há uma luta por essa luta permanente por interesses e que ela usa pessoas, não é? Muitas vezes as próprias pessoas interessadas na, 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 na distribuição da riqueza estão defendendo causas que são contra a distribuição da riqueza, contra o gerenciamento coletivo da riqueza e da inteligência do Brasil. E que esse é um ano de muito trabalho, é um ano que vai demandar da gente compreensão dos acertos e erros, nos apropriarmos dos acertos e tentarmos entender os erros para não repeti-los. Não há como esperar do governo soluções imediatas, e eu acho que a gente tem que entender que talvez a grande vitória foi conseguir criar base para a mudança. As mudanças não estão dadas, não é? Então, é conseguir otimizar a oportunidade desse governo para a gente avançar naquilo que são as perspectivas populares de bem viver. Exatamente isso. E compromisso com as pessoas e com o ambiente. Entender que não existe essa coisa de falar em futura geração como se fosse amanhã. Futura geração é ontem. Nós éramos futura geração há muito pouco tempo, não é? E entender que é no hoje que a gente tem que construir qualidade de vida, cuidado ambiental, cuidado humano, o exercício da compaixão coletiva, não é? Eu sempre digo que o corpo humano expressa a divindade. Então, esse, é o cuidado com a gente, o cuidado com o corpo onde a gente vive, que é a natureza, e o cuidado com a outra pessoa, não é? A capacidade o cuidado não é com quem simplesmente com quem se ama de forma objetiva no cotidiano, mas é com o conjunto de grupos humanos que devem se tornar amáveis, não é? Nesse processo coletivo. E a gente tem a oportunidade de fazer isso, e acho que é agarrar essa oportunidade e ir em frente, não é? Perfeito, Dulce. Foi super legal e dá um beijo meu para o Amilcar, Estão tá? aqui a Milker e Augusto. Tá? Ah, os dois estão aqui? Pois, eles me sequestraram. Eu estou trabalhando sob sequestro. Me sequestraram para uma praia onde eles vão surfar. Beleza. Eu tô com meus dois filhotes também aqui. Ótimo, Ah, ótimo, maravilhoso. a gente vai. Feliz ano novo, felicíssimo ano novo, Mauro. Feliz ano novo para você, Raquel. Feliz ano novo para você, para os seus ouvintes, para suas ouvintes em particular. Nós mulheres sigamos com muita energia transformadora. Ok. Belezinha. A gente volta na semana que vem.